Essa é a minha oração, para que Deus derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Eu não cumprimento a igreja com a paz do Senhor, porque entendo que a paz do Senhor é uma intercessão, é muito mais do que uma oração. Quando Jesus Cristo surgiu novamente num corpo ressurreto, demonstrando publicamente que ele vencera a morte, naquele terceiro dia, as primeiras palavras dele, quando se achegou diante dos seus discípulos, diante dos seus apóstolos, dos seus escolhidos, diante da sua igreja, ele disse: paz seja convosco. Então essa é uma intercessão. Na visão do Apocalipse, o livro da Revelação, João inicialmente, já numa idade bastante avançada, ele escuta uma voz. Antes de qualquer visão, antes de qualquer revelação acerca dos eventos apocalípticos, acerca da escatologia, acerca do porvir, ele ouviu uma voz. E quando ele se virou, ele viu aquele homem em vestes brancas, cabelos alvos, brancos como a neve, dos seus olhos saltavam chamas de fogo, da sua boca uma espada mais afiada que uma espada de 2 gumes, enfim. Primeiro, ele ouviu. Quando o Senhor Jesus Cristo foi questionado mais uma vez acerca das suas profecias e acerca do cumprimento delas em relação à lei, sobretudo pelos fariseus, então questionaram ele: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo? Não foi uma pergunta retórica, você pode me responder. Qual é o maior de todos os mandamentos? O Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus disse: ouve, ó Israel. Depois ele continua dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua intensidade, seu sentimento. Mas primeiro ele disse: Shema Israel. A mesma oração que foi feita em Números capítulo 23. Ou seja, Deus disse para Israel ouvir e se atentar à pregação do Evangelho, à profecia. Esta oração é feita hoje 3 vezes por dia. Existe uma oração, e eu me recordo muito bem do meu avô, uma oração judaica que é feita 3 vezes ao dia, que se chama Shema Israel, onde os feitos do nosso Senhor são exaltados. Quem aqui hoje está sentindo a presença de Deus? Quando João ouviu aquela voz, inicialmente ele não viu ninguém. Depois Pedro diz que o Senhor habita dentro de nós, e nós somos o santuário para a habitação do seu Santo Espírito. João diz, em João capítulo 4, diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Verdade significa conhecimento da palavra de Deus. Não é possível você adorar um Deus que você não conhece. E você só conhece Deus através das sacras Escrituras. Portanto, é muito verdade, amados irmãos, que nós precisamos conhecer Deus através do ouvir e através do sentir. Porque nós não vemos Deus, porque Deus é Espírito. Mas nós entoamos louvores belíssimos nessa manhã. Louvores que estão absolutamente de acordo com a pregação do Evangelho, com a homilia dessa manhã. E nós sentimos a palavra de Deus, nós sentimos a presença de Deus. Você pode não ver, mas você sabe que Deus se faz presente em nosso meio. Eu sou um profeta, e eu profetizo sobre a sua vida que grandes coisas vão acontecer nesta manhã. Você recebe? Mas e se não acontecer?
nada acontecer? E se nem as grandes coisas, talvez nem as pequenas coisas, e talvez só nos sobrevenham coisas ruins, derrotas. A primeira coisa que eu preciso saber é o que eu vim fazer aqui. Dentre todos os concílios doutrinadores da Igreja Reformada, ou seja, os concílios que aconteceram no período pré-reforma e logo depois da Reforma Protestante, alguns posteriores, dentre um dos mais importantes, talvez o mais importante, é o concílio de Westminster. E o catecismo maior do concílio de Westminster tem na sua primeira pergunta, todos os concílios doutrinadores são feitos em perguntas e respostas, e tem na sua primeira pergunta, por que eu nasci? E a resposta é simples, clara e objetiva. Eu nasci para adorar a Deus. Essa é a razão da sua existência. Então, ainda que fosse possível, e não é, mas ainda que fosse possível Deus nunca mais te abençoar, ainda que Deus encolhesse os seus braços da sua vida, ainda que Deus não te delegasse proteção, bênçãos, sinais, maravilhas e prodígios, ainda que Deus não guardasse mais a sua casa, ainda que isso fosse possível e não é, você estaria aqui? Seja sincero com você e seja sincero com Deus. Porque você precisa compreender que você nasceu para adorar a Deus e não para adorar os feitos de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus criou os céus e a terra, Deus fez o coxo voltar a andar, fez o cego voltar a ver, Deus fez uma nação, um povo, um país inteiro atravessar um mar a seco. Deus, Ele próprio, andou sobre as águas e fez você também andar. Deus é grandioso, mas nosso Deus também é um Deus de detalhes. Um Deus que cuida das mínimas coisas. Um dos sermões mais importantes de toda a história bíblica está Mateus, no início de Mateus capítulo 5 até o final de Mateus capítulo 7, o sermão que foi cognominado, que recebeu o epíteto de Sermão da Montanha. Vocês já conhecem esse sermão? No início desse sermão, Jesus diz assim, olha, nem um tio e nem um jota passarão da lei, antes que ela inteiramente se cumpra. Então Deus se preocupa com um tio, com um jota, com todos os detalhes que permeiam a sua caminhada com Deus. Mas você precisa saber, e eu pergunto, você tem certeza que Deus está aqui? Então imagina que você está vendo Deus. Você pode usar como exemplo a visão de João a respeito de Deus. Você pode usar como exemplo a revelação de Isaías, Deus no trono, num alto trono, com as abas de suas vestes, enchendo aquele templo com os serafins, todos com 6 asas, sobrevoando, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam, e eles diziam um para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Imagina Deus, você está olhando para Deus. Então Deus olha para você e diz assim, o que fazes aqui? O que você veio fazer aqui? Por que você veio? Você foi convidado? Você foi conduzido pelas mãos do Espírito? Você veio buscar uma resposta? Você veio buscar a realização, o cumprimento de uma profecia que você entende que é aplicável à sua vida? Você veio buscar o que as mãos
de Deus podem te oferecer? Ou você veio buscar a face? Ou você veio buscar o Espírito? Buscar a presença? Buscar compreensão? Compreensão da vontade de Deus para a sua vida? Revelação? O que fazes aqui? Peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias, desembanhem as vossas espadas e se dirijam a um dos chamados 17 livros históricos da Bíblia. O primeiro livro de Reis, logo depois dos livros de Samuel, nós temos então o primeiro livro de Reis. E assim que você encontrar o capítulo de número 19 do livro de Reis, eu peço gentilmente que você se coloque de pé, para que nós possamos proceder juntos à leitura prefacial, primária, exordial da palavra de Deus desta manhã. Existe alguém aqui que hoje nos visita pela primeira vez? Levante a sua mão assim. Levante a sua mão. Deus te abençoe, querido. Seja muito bem-vindo. Aqui é a casa de Deus. Você é um convidado, mas nós também somos. Deus nos conduziu até aqui, até esse local. O louvor nos aproxima de Deus. Quando entoamos cânticos, nos aproximamos de Deus. Isso não é uma interpretação minha. É uma palavra bíblica. Davi disse que quando nós entoamos louvores, nós entronizamos Deus. Deus, de fato, habita em meio aos louvores. Nós louvamos, então nos sentimos mais próximos de Deus. Amém? Isso é uma verdade irrefutável. Mas diz assim a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 19, mais precisamente no verso de número 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Feche seus olhos. Todos com os olhos fechados, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus. Entoamos a Ti louvores, cantamos hinos, ó Pai, mas esta oração proclamamos em nome de Jesus, porque entendemos que todas as vezes que pronunciamos o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual já se movimenta em nosso favor, porque entendemos que há poder neste nome. Graças te damos por isso, Senhor. Graças te damos porque o Senhor nos conduziu à tua igreja, debaixo da tua destra fiel. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem propósito para as nossas vidas na tua casa nesta manhã. Graças te damos, ó Pai, porque entendemos que esta manhã é uma manhã especial de revelação da Tua vontade para as nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor vai revelar a Tua vontade aos nossos corações e vai revelar o cumprimento das Tuas vontades, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos assim. Amém, amém e amém. Porque vale o que está escrito. Os amados irmãos podem tomar os vossos assentos. Grandes feitos, grandes coisas fez o Senhor. Grandes maravilhas. Grandes sinais, maravilhas e prodígios. Mas de repente Deus chega diante de um homem que era um grande instrumento de transformação de vidas, de cumprimento de profecias. Elias foi considerado
o primeiro grande profeta do reino nortista de Israel. E Elias achou segurança debaixo de um zimbro. Vocês sabem o que é um zimbro? Um pequeno arbusto no meio do deserto, de uma região desértica. Elias estava ali, deitado, encostado, descansando embaixo de um zimbro. O zimbro, para Elias, era a sua proteção, era a fonte de proteção. Elias poderia olhar para o seu passado, para a sua história, e ele veria que ele enfrentou sozinho 850 profetas, 400 adoradores de postes ídolos, 450 Baalins, adoradores de Baal. Ele poderia olhar para o seu passado e ver que através dele, a botija do azeite da viúva se multiplicara. Através da vida dele não faltou a farinha na vida daquela viúva. Através dele, o filho da viúva de Sarepta voltou à vida após morte. Grandes feitos, grandes milagres aconteceram na vida de Elias. Elias foi o homem que teve coragem, ousadia, ímpeto para chegar diante daquele que foi considerado biblicamente o pior rei de toda a história de Israel, um rei chamado Acabe. E ele chegou diante do rei para cumprir a palavra do Senhor, e ele disse: Senhor rei, a partir de hoje, nem chuva nem orvalho cairão nesta terra, porque assim diz a palavra do Senhor. 900 anos depois, Tiago relata que durante 3 anos e meio, Tiago, 900 anos depois, Tiago capítulo 5, verso 17, ele relata que essa profecia se cumpriu e que durante 3 anos e meio, nenhuma gota de orvalho caiu sobre a terra de Israel. Mas precisa de coragem ou não precisa para chegar diante do rei e dizer: olha, rei, o teu reino a partir de hoje está falido. Porque você desobedeceu à vontade do Senhor. A seca, a fome, as pragas, as maldições recairão sobre o teu reino. Precisa ou não precisa de coragem? Então, depois disso, depois de chegar diante do rei e apregoar a seca, a falta de chuva, a falta do alimento, ele enfrentou sozinho, lá em cima do Monte Carmelo, 400 adoradores do poste ídolo e mais 450 Baalins. Precisa ou não precisa de coragem? Mas esse rei era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era chamada rainha de Etibaal, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Essa mulher era do mal, queridos. Elias não teve medo de enfrentar 850 homens, não teve medo de enfrentar o rei, mas quando ele soube, quando ele ouviu dizer que a rainha de Jezabel prometera acabar, a rainha Jezabel prometera acabar com a sua vida, o que fez Elias? Irmãos, ele correu muito. Ele não correu pouco, não. Ele atravessou um país a pé. O homem estava ou não estava com medo, queridos? Ele não estava apenas entristecido, macambúzio, sorumbático. Ele não estava apenas tortuoso, ele não estava apenas melancólico, ele não estava apenas quase depressivo, ele estava apavorado. Quantos homens eu falei que ele enfrentou?
850. Fora que enfrentou pessoalmente o rei. Bastou uma mulher. Pode falar a verdade, quem manda na sua casa? Na minha casa, eu sou a autoridade. Sobretudo porque minha esposa não está escutando, está lá na salinha dando aula. Deixa eu só confirmar. Estava absolutamente apavorado. E o que fez Deus? Irmãos, sem exagero, ele atravessou um país inteiro. Ele chegou diante do reino do norte. Naquele tempo havia divisão entre o reino nortista de Israel e o reino sulista de Judá. Ele chegou diante de Acabe, nos pés de Jezreel, do vale de Jezreel, ou seja, no norte do norte. Bem ao norte. E chegou e disse, olha, a partir de agora, não vai cair nem chuva nem orvalho nesta terra. E quando ele enfrentou os 850, foi lá no Monte Carmelo, norte do norte. E quando ele soube que a rainha desejava a sua morte, ele estava lá, no norte do norte. Onde ele foi parar? Berseba. Vocês conhecem o mapa de Israel? É o sul do sul. Vocês sabem onde hoje fica a faixa de Gaza? Berseba é ao lado da faixa de Gaza. Sul do estado de Israel, do país. Ele atravessou um país inteiro, a pé, muitas vezes, por vezes montado num jumento, por vezes montado num carro de boi. Mas no exato momento que ele soube que a rainha desejava a sua morte, ele fugiu. Mas tudo bem, porque ele encontrou um zimbro. Elias desprezara toda a sua história. Não olhou mais para trás. Não olhou o que Deus fez na sua vida, todos os seus grandes feitos. Mas ele estava coberto, protegido por um zimbro. Assim é a nossa caminhada com Deus. Deus faz grandes coisas em nossas vidas, amém? Mas quando Deus não faz, quando Deus faz pequenas coisas, nós não nos atentamos para o mover de Deus. Deus está agindo na sua vida. Deus, a tempo e fora de tempo, está cuidando da sua casa. Por vezes nas pequenas coisas. Por vezes, quando necessário, grandes feitos. Mas por vezes, nas pequenas coisas, Deus jamais te desamparar. E é muito interessante que ele diz assim, mesmo verso que nós lemos, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Você consegue prestar atenção nas coisas que Deus faz na sua vida? Fato é que Lamentações de Jeremias tem um texto deveras conhecido da igreja, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas, e elas de fato são a única causa de nós não sermos consumidos. Não é assim que diz o texto bíblico? Não é assim também a palavra de Deus na carta que o apóstolo São Paulo escreve à igreja de Roma, que todos nós estamos destituídos da graça quando pecamos, que o salário do pecado é a morte. Não entendemos então, através da epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso, que somos absolutamente dependentes da graça de Deus? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Não entendemos que, através da epístola que Paulo escreve à igreja de Colosso, mais precisamente no capítulo 1, no verso 13, que nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que outrora estávamos no reino de morte.
também na epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no primeiro verso, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então entendemos que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Conforme a primeira epístola que Paulo escreve à igreja grega de Corinto, no capítulo 5, no verso 17. Entendemos que nós passamos por um canal que nos separa entre morte e vida. E esse caminho pelo qual nós percorremos é Cristo. E é Ele quem nos separa da morte e que nos dá e que nos outorga a vida. Quando Cristo diz: olha, a minha graça te basta, ela te basta, querido. A graça de Deus sobre as nossas vidas nos basta. Mas agimos como se não bastasse, como se não fosse suficiente. Não é constrangimento querer mais de Deus, e não se constranja por isso, busque, queira mais de Deus na sua vida. Mas entenda que a graça dele nos basta. Entenda também que a graça não nos alcança tão somente pela salvação, e não é pouco. O derramar na graça de Deus sobre as nossas vidas é diário, é constante. Mas entenda também que nós temos a obrigação de sermos cheios, tomados, repletos pelo Espírito Santo de Deus. Ou você acha que Atos 2, durante aquela festa de Pentecostes, foi uma benesse de Deus para a sua vida? Você acha que Deus quis te agraciar, te deixar mais feliz, derramando seu Santo Espírito sobre a sua vida? Você acha que o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas é um afago que Deus te faz, que ora assentimos e ora denegamos? Deus te institui e te chama de filho. Mas Ele também diz que você é sal da terra. Ele também diz que você é luz do mundo. E quando Ele diz que você é sal da terra, Ele demonstra toda a responsabilidade que Ele delega sobre a sua vida. Que Ele diz: olha, se o sal vier a se tornar insípido, para que serve? Senão para ser lançado fora e ser pisado pelos demais. Porque muitas vezes agimos como se nós buscássemos os grandes feitos de Deus, e quando eles não acontecem, significa que estamos distantes de Deus. E não é. Deus está aqui conosco. Sinta a presença de Deus na sua vida. Sinta que Deus está derramando o seu Santo Espírito sobre a sua vida agora. Se sinta preenchido, sim, pelo Espírito Santo de Deus. Sinta, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Viva mais o seu relacionamento com Deus. Não aceite viver um relacionamento com Deus somente nos dias de culto. Nos momentos em que você está na igreja, ou no momento em que a aflição chega na sua vida. Hoje nós temos a compreensão que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas talvez Elias não tivesse essa compreensão. E era natural. Porque por vezes a nossa vida é cíclica. Nós temos uma dualidade de sentimentos. Há dias em que dormimos entoando louvores lindos, belos. Há dias que acordamos maledicentes, murmurando contra os feitos de Deus em nossas vidas.
Há dias em que estamos radiantes, alegres, felizes, e glorificamos a Deus por isso. Há dias em que mergulhamos as nossas vidas no mais profundo abismo da incerteza, da infelicidade, da depressão. Mas eu não posso admitir isso. Eu não posso aceitar que isso seja razoável na minha vida de crente. Eu não posso aceitar uma depressão, uma tristeza profunda na minha vida de crente, sabendo e conhecendo o Deus que eu sirvo. Talvez essa luta não seja fácil. Talvez a notícia da derrota te entristeça mais do que a própria derrota. Eu também já recebi notícias de derrotas. Muitas vezes. Também me entristeci a ponto de entrar num abismo de incertezas. Quando recebi a notícia da enfermidade da minha filha mais velha, quando ela estava ainda no ventre materno, os médicos disseram: olha, ela tem trissomia do 18, 21, má formação congênita, má formação em órgãos vitais, coração. Já foi diagnosticado com a síndrome de Down. É ou não é uma palavra de derrota, de tristeza, que abala, que muda o nosso mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir? Eu entrei ali num novo processo de caminhada com Deus. Porque naquele momento eu queria ligar para os médicos e a minha esposa disse: não, larga o telefone. É hora de dobrar o joelho. Nós procuramos os melhores especialistas, percorremos os melhores especialistas. Uma dessas especialistas sugeriu o aborto. No centro cirúrgico tinham 7 médicos. Não sei se algum desses 7 cria num milagre. Eles estavam ali porque eles sabiam que ela precisava de oxigênio o mais rápido possível. Porque sabia que ela precisava de todos os cuidados. Então tinha um centro cirúrgico inteiro preparado somente para ela. Vieram os melhores especialistas. Então, quando a minha filha saiu, e os médicos se entreolharam, e eu imagino eles olhando na mente deles, imaginando: poxa, mas e aqueles exames? E todos aqueles exames? E aqueles exames que se repetiam a cada 15 dias? E que todos confirmavam aquela série, não é uma enfermidade, era uma série. Mas te conduz a um momento em que eu orava para Deus e dobrava meu joelho e falava assim: Senhor, não me importa se a minha filha vai vir com trissomia do 18, do 21, se ela vem com síndrome de Down ou qualquer outra enfermidade, mas eu quero a minha filha viva. Eu quero a minha filha viva. E eu fiz um pacto com Deus. Eu falei assim: se minha filha vai viver 3 meses, porque esse foi o tempo máximo de expectativa de vida que ela tinha, se a minha filha vai viver 3 meses, durante 3 meses eu serei o melhor pai do mundo. Eu vou estar com ela durante 3 meses, ao lado dela, e durante esse período eu serei o melhor pai do mundo. Mas aí eu estava muito abalado. Então, quando eles tiraram ela, os médicos se olharam e as lágrimas correram. Todos com as máscaras, eu ainda não entendia o que significavam aquelas lágrimas. Mas eu cria no milagre. Eu tanto cria no milagre, irmãos,
Eu tanto cria no milagre que pouquíssimas pessoas sabiam das condições dela ou do que se esperava, da forma como ela viria. Pouquíssimas pessoas. Nem mesmo os meus pais. Confio muito, inclusive espiritualmente, nos meus pais, mas não queria sobre eles uma carga muito pesada, e entendi que eu selecionei algumas pessoas desse mundo para intercederem por um milagre. Algumas pessoas, amigos de caminhada cristã de longos anos. Então nós dobramos nosso joelho durante 7 meses, foi o tempo em que nós recebemos a notícia, até o tempo da gestação. E hoje vocês conhecem minha filha. Tem 8 anos de idade, não pega uma gripe, firme, forte, nasceu absolutamente sem sequela nenhuma. Nenhuma. É um grande milagre? É. Mas e se Deus não fizesse um grande milagre? E se as perseguições continuam na sua vida? E se o tempo do deserto continua na sua vida? E se as tribulações continuam na sua vida? Deus é Deus, até mesmo nos detalhes. Então parecia que Deus estava perguntando para Elias, e assim como pergunta para você, o que fazes aqui? Parece que Deus estava demonstrando para Elias, Elias, considera o seu passado. Veja o que eu já fiz por você. Por que esse medo? Por que esse medo de seguir em frente, de caminhar, de enfrentar? Quando Deus chamou Ezequiel pela primeira vez, ele disse, filho do homem, levanta. Levanta. E então falarei contigo, Ezequiel capítulo 2, verso 1. Deus exige de nós essa postura. Deus exige de nós essa coragem. É fácil? Não é. Não é mesmo. É quase clínico. É difícil. Por vezes, aos olhos humanos, é quase impossível. Mas nós não servimos a um Deus do impossível, como se diz aí. Nós servimos a um Deus que não conhece o impossível. Porque assim diz a palavra de Deus, que para Deus não há impossível. Então quando ele diz assim, que fazes aqui, Elias? Olha para o seu passado, Elias. Olha para a sua história. Veja como Deus te chama a atenção nos detalhes. Veja como Deus te conduz pelas suas mãos nas pequenas coisas. Vamos retroceder um pouquinho no texto bíblico. 1 Reis 19, verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do... Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levante e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Fica por aí. É possível? O homem estava de uma forma tão intensa, a tristeza dele chegava num grau de intensidade tão grande, que ele sentiu o toque do anjo. E ele acordou com o toque do anjo. E quando ele acordou, ele estava sozinho numa região desértica, no Horebe, onde não há nem vilarejos próximos. Ele estava absolutamente sozinho. E quando ele acordou,
acorda, ele olha uma pedra em brasas, como se fosse ali um grill, e um pãozinho prontinho, quentinho. E ele olha do lado uma botija de água, fresquinha. E o que ele fez? Comeu, bebeu e voltou a dormir. Percebeu? Percebeu que por vezes nós estamos acostumados ou queremos buscar coisas grandiosas de Deus e não percebemos que Deus trabalha nos detalhes? Percebeu que quando a irmãzinha que está ao nosso lado pula da cambalhota, canta no espírito, e a gente olha, poxa, eu queria ser crente assim. E a gente não percebe que Deus está agindo mais na nossa vida do que na vida dela? E nada contra pular da cambalhota, absolutamente nada, dê liberdade para agir no Espírito Santo, é que Deus age de forma singular, individual, em cada um de nós. Percebeu que não são os grandes milagres de Deus em nossas vidas que fazem com que o nosso relacionamento seja constante. Deus fez grandes milagres na vida de Elias, e Elias, até certo ponto, quase se apostatou da fé. Busque um relacionamento saudável com Deus, repleto, cheio do Espírito. Busque os milagres, os feitos. Mas, sobretudo, se estabeleça com Deus. Estabeleça a sua vida na rocha. Eu li certa vez um livro que se chama A Bênção da Traição. Quem conhece esse livro? A Bênção da Traição. Eu indico esse livro, é um livro muito bom. Já li tem, acho que uns 20 anos atrás. Eu acho que eu li esse livro em 1995 ou 96. Então, não me recordo o autor. Não era um autor muito conhecido. Mas ele faz uma analogia entre a traição de Judas e as traições que nós vemos em nossas vidas, em nosso cotidiano, e que muitas vezes isso nos aproxima de Deus e permite a realização de grandes milagres de Deus em nossas vidas, mas ao mesmo tempo ele diz que o medo, ou o medo excessivo, nos impede de viver um relacionamento com Deus. Números capítulo 22. Estava um profeta, um homem chamado Balaão, assentado no seu jumentinho. E ele está lá. Aí, de repente, o jumentinho para. Trava. Trava o jumentinho tenta ir para um lado, vai para o outro. O que Balaão faz? Desce do jumento e dá uma surra no jumento. Monta de novo. E ele vai. Posso até fazer teatro. O jumentinho novamente, trava, tenta ir para um lado, tenta para o outro. Diz a palavra de Deus que dessa vez tinha um muro do lado, e que ele travou, e não tinha mais escapatória. O que Balaão fez? Desceu do jumento e deu uma surra no jumento. Monta de novo no jumento e vai. Já está melhor que da primeira vez. O que o jumento faz? Trava e despenca no chão. Ele desce do jumento e o que faz? Dá uma surra no jumento. Aí o que acontece? O jumento vira para ele e fala assim: ó, peraí, meu irmão. Por que me espancou? Por que está me batendo? Ele responde para o jumento, querido. As pessoas não estão atentas ao que Deus está fazendo em nossas vidas.
Tem gente que está falando com o jumento e não percebe que falar com o jumento já é uma coisa estranha. Ele falou com o jumento. Eu te bati porque você quase me derrubou. Você não percebeu? Aí ele começa um diálogo com o jumento. O jumento fala para ele assim, não, mas espera aí, não me conhece? Eu não sou o seu jumentinho desde quando eu era mocinho? Eu não tenho te levado de um lado para outro? Sem te derrubar ao menos nenhuma vez? Pô, é verdade, mas agora derrubou. E você começa a ler o diálogo, e você, peraí, ninguém percebeu o que o jumento está falando? Ninguém percebeu que não é normal um jumento falar? Era o detalhe. Era o detalhe. Você está percebendo que Deus está agindo na sua vida agora? Você está percebendo que não é só o céu se abrir, e tem uma escada aqui e os anjos sobem e descem? Você precisa disso para entender que Deus é Deus na sua vida? Elias voltou a dormir. Ele acordou, ele viu um pão quentinho, fresquinho, uma botija de água e voltou a dormir. Continuando. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então Elias levantou, Elias ouviu a voz do Senhor, ele sentiu o toque do anjo e ele caminhou. E ele foi descendo. E ele foi caminhando para um lugar mais distante. Mais distante. E ele estava caminhando. Por que ele estava caminhando? Porque ele estava indo para longe da Jezabel. Se Deus mandasse ele ir para o norte, ele não iria. E ele estava indo para o sul. Então, já que é para descer, eu vou descer. Eu só não quero ir para perto de Jezabel. E Elias, mais uma vez, não entendeu que era Deus que estava falando com ele. Continuando. Ali entrou numa caverna, no Horebe, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuraram tirar-me a vida. Fica por aí. Veja como a derrota nos afasta de Deus. Deus fez grandes coisas através de Mateus, Levi, o autor do Evangelho de Mateus, o cobrador de impostos, fez ou não fez? Mateus morreu através da espada na Frígia. Homem de Deus. Deus fez grandes coisas através de André. Fez ou não fez? Deus fez grandes coisas através de Bartolomeu. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Que as pessoas chamam de a cruz de Santo André. Uma cruz em forma de X. Deus fez grandes coisas através de Bartolomeu. Bartolomeu foi arrastado, esfolado, foi amarrado num carro de boi e foi esfolado vivo. Deus fez grandes coisas através de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, pelas mãos, através da ordem do imperador Nero. Deus fez grandes coisas através da vida de Paulo. Paulo foi decapitado também por ordens de Nero. Vamos passar por vitórias e derrotas.
Isso não muda quem é Deus em nossas vidas. Isso não muda que a graça de Deus nos basta. Isso não diminui o poder de Deus, ou a grandiosidade, ou a magnificência de Deus. Deus é Deus. Disse-lhe Deus, verso 11, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. Um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. A gente acha que o Senhor está nos grandes feitos, não? E a gente enxerga, a gente olha para os grandes feitos. E a gente não se atenta aos detalhes. Continua. Então veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. O que é um cício? Tudo isso está certo. Eu não ouvi nada, mas tudo isso está certo. É isso. O cício foi exatamente isso que aconteceu. Não foi algo doce e suave? É isso. Vozes, vento, um som, um sonido, algo doce, algo suave. Ali estava a presença de Deus. Mas era o detalhe. Vocês imaginam que um vento, um sonido, algo doce e suave, perto de um terremoto, perto de pedras que se fendem, perto do fogo, é um detalhe. Continuando. Verso 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e ainda pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Era muita tristeza, queridos. Deus levou ele para o Monte Horebe e ele se enfiou dentro de uma caverna. Era ou não era muita tristeza? Vou contar uma história de Martinho Lutero, reformista. Martinho Lutero, depois que pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, a igreja do castelo de Wittenberg, iniciou ali a reforma protestante, em 31 de outubro de 1517, iniciou um movimento muito forte, chamado de contra-reforma. Lutero questionava, através das 95 teses, quem leu as 95 teses vai entender que muitas das 95 teses eram baboseiras inestimáveis. Sim, mas algumas tinham um valor histórico, importante, político, porque questionava, sobretudo, a cobrança de indulgências pela igreja e pelo Estado. Porque uma das bulas papais dizia que quando a pessoa jogava a moeda na lata, à medida que a moeda bate no fundo da lata, o tilintar da moeda tem um efeito espiritual a ponto de gerar e botar e fazer crescer asas nos seus parentes que estão nas regiões mais negras da terra. Sabe aquele sujeito que só fez coisa errada na vida toda? E aí ele foi para o inferno. Imagina, aí ele foi para o inferno. Quem somos nós para julgar? Então é só um exemplo. Aí o sujeito foi para o inferno, mas aí o seu parente vai lá e joga a moeda na lata. E no momento que ele joga a moeda na lata, no tilintar da moeda no fundo da lata, faz com que ele ganhe asas. E ele começa a bater as asas. E ele sai voando
do inferno para o céu. Irmãos, isso é uma bula papal. Isso era a lei da igreja. A única coisa que o imperador Carlos V fez foi, olha, concordo com essa lei, mas 50-50. Vamos dividir. E assim foi. Então, quando Lutero questiona a cobrança dessas indulgências, o que acontece? Tanto o Papa, Leão X, Papa da época, quanto o Imperador Carlos V, iniciam uma grande perseguição a todos aqueles que acompanham e acompanharam a reforma. O que fez Lutero, aquele homem corajoso que pregou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg? Ó, igual Elias. Se mandou. Se refugiou num quarto amedrontado, morrendo de medo. E todo dia chegava uma notícia de que alguém querido tinha falecido, tinha morrido, tinha sido assassinado. E ele só pranteava. Até que ele ouviu alguém batendo na porta. Tá vendo? Essa igreja tem até efeitos sonoros. Aí ele foi até a porta. Abriu a porta. Isso é onomatopeia, é isso? Onomatopeia. Aí ele foi, abriu a porta e tinha uma mulher toda de preto, uma jovem, toda de preto. E ele imaginou, é luto. E ele disse, quem morreu dessa vez? E o que ela responde? Deus. Deus morreu. Um absurdo! Como? Deus não morre. Se Deus não morreu, o que fazes aqui? Debaixo de um zimbro, enfiado numa caverna. O que fazes aqui tantos dias somente a prantear? O que fazemos nós se não lutamos? Se não guerreamos? Diante da tristeza, enfrentamos. Guerreamos, lutamos, damos as mãos, somos igreja. A sua dor é a minha dor, a sua tristeza é a minha tristeza. O que não podemos é consentir com isso e achar que isso é natural em nossas vidas. E não é. Porque Deus insiste com você. Deus, Ele colocou a botija ali com a água, colocou o pão. Ele te conduziu com a mão. Ele enviou um anjo. Depois enviou novamente. Depois Ele te conduziu para outro lugar. Depois Ele permitiu que você visse fogo, terremoto, ou visse o cício. Mas Ele não vai desistir de você. Mas Ele espera a sua postura, Ele espera que você também não desista dEle. Eu já vou terminar, queridos. Eu já estou terminando. Mas quando Jesus Cristo foi preso no Getsemane, depois de passar pela casa de Anás, depois pela casa de Caifás, depois pelo Sinédrio, quando amanheceu o dia, ele foi levado para o pretório. E no pretório ele foi mais uma vez julgado. E quem recebeu ele no pretório? Um homem chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o quê? Ele era procurador-geral de Roma em Jerusalém e ao mesmo tempo ele cumulava o cargo de governador da Judéia. Então ele chegou diante de Jesus e fez uma pergunta. Que é a verdade? João capítulo 18, verso 38. Que é a verdade? Talvez essa seja a pergunta mais instigante de toda a história da humanidade. 7.000 anos de existência da história da humanidade, nem a ciência, nem a filosofia, nem mesmo a religião conseguiram desvendar esse mistério. Que é a verdade? Talvez a pergunta não fosse essa, talvez a pergunta deveria ser feita, quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Sem Ele, mortos estamos. Fique de pé. Não abra mão da sua verdade, conquiste a sua verdade, lute pela verdade. Eu gosto muito de um texto de Paulo, que ele diz assim, na epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, verso 13. Paulo diz que nós fomos selados. O mesmo termo em hebraico utilizado no Apocalipse, quando ele fala
quando João revela os 144 mil judeus selados da revelação, ele diz que nós estamos selados. Selados em Cristo. Significa que Cristo nos selou para Ele. Nós somos dele, compreenda isso. Saiba por que você está aqui. Saiba que isso é uma verdade irrefutável na sua vida. Salomão diz, compre a verdade, Provérbios de número 23, verso 23. Compre a verdade e não a venda. Não aliene a verdade, não empreste a verdade, não abdique da verdade. Saiba que somente a verdade te liberta. Saiba que somente a verdade transforma o seu querer, transforma a sua história. Saiba que somente a verdade revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Quantos de nós, assim como eu, temos abdicado dessa verdade? Quantos de nós não dedicamos tempo suficiente no estudo das Sacras Escrituras? Quantos de nós temos a verdade ao alcance das nossas mãos e desprezamos? Quantos de nós queremos Deus sem querer conhecer Deus? Vincent Chan disse que o amor do homem por Deus se revela no amor do homem pelas Sacras Escrituras. Quem aqui quer receber o Espírito Santo de Deus nesse momento? É só se você quiser. Eu vou orar pela sua vida e você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não pense que isso é algo distante da sua vida. É algo presente. Quem aqui quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer viver uma experiência nova? Busque, vai ser. Quem aqui não tem dons de línguas e quer ter? Busque. Vai falar. Você quer falar em línguas estranhas? Xenoglosia, glossolalia? Vai falar. Busque. Essa verdade é inerente à sua vida, à sua caminhada com Deus. O derramar do Espírito Santo sobre a vida do crente é algo inefável. E ao mesmo tempo algo concreto. Algo factível, algo possível, algo que nós temos que vivenciar. Feche seus olhos. Vamos louvar a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
Olhem todos para mim. O derramar do Espírito Santo na sua vida é uma verdade irrefutável de Deus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi transformado, remido, lavado no sangue do Cordeiro. A morte de Cristo naquela cruz não foi em vão. E Ele a demonstrou, vencendo a morte, ressurgindo no terceiro dia. Tudo isso Ele fez por mim e por você, para que hoje você seja e viva repleto do Espírito Santo de Deus. Quando Cristo diz, eu vou, mas deixarei convosco, João capítulo 14, um Espírito Consolador, que vos trará à memória tudo aquilo que eu já vos tenho dito. E Ele continua dizendo em Atos capítulo 1, verso 8. O derramar do Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida poder. O poder, o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas tem propósito, não é inconsequente, não é irracional, assim como deve ser o nosso culto a Deus, racional. O nosso culto é sentimental, mas ele deve ter razão. Na epístola que Paulo escreveu à igreja estabelecida em Roma, ele diz, rogo-vos, pois pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua dizendo assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você vai fazer agora tem cunho sentimental, espiritual, mas sobretudo racional. Você vai entender que Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Imagina mais uma vez que você está olhando para Deus. Imagina Deus na sua frente. E Ele então pergunta, o que fazes aqui? Feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Se você deseja ser batizado, se você deseja receber o Espírito Santo na sua vida de uma forma sobrenatural, esqueça todos os seus problemas. Deus cuidará de cada um deles. Esqueça tudo que está acontecendo lá fora. Esqueça quem é a pessoa que está ao seu lado. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. De uma forma como você não vivera até agora. Quem crê nisso, diga um amém bem alto. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Começa a orar, começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, oramos como igreja. Oramos, ó Pai, como o teu povo selecionado, escolhido a dedo para fazer essa oração. Porque nós cremos, ó Pai, que no derramar do teu Santo Espírito, o Senhor vai derramar poder. O Senhor vai derramar o óleo da unção. O Senhor vai proclamar coisas novas e um novo tempo para a tua igreja. Deus, nós te agradecemos porque foram 11 anos de caminhada dessa igreja, Pai. Muitos milagres, muitos feitos, muitos sinais, maravilhas e prodígios. Mas hoje, de uma forma muito singular, o Senhor vai derramar o teu Santo Espírito sobre essa igreja. Deus, nós não determinamos nada para ti. Tu és Deus e nós somos os teus servos, ó Pai. Mas nós clamamos, nós insistimos, nós nos humilhamos perante o teu altar. E diz a tua palavra em Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-ás. Batei e abri-se-vos-ás. Buscais e achareis. Nós, Deus, nós estamos aqui diante do teu altar te buscando. Porque também diz a tua palavra, tudo que pedis em meu nome, o vosso Pai que está nos céus vô-lo concederá. Deus, nós estamos pedindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, derrama o vento do Espírito aqui, Pai, assim como tu derramaste em Pentecostes, derrama de uma forma sobrenatural aqui na tua igreja, Pai. Sopra o vento do Espírito, sopra, Pai, sopra o vento do Espírito Santo aqui, Pai. Sopra, Deus, sopra o vento do Espírito Santo aqui, Pai. Que nós possamos sentir, Pai, o teu mover, o teu paráclito, o teu óleo, o teu azeite. Nós estamos dizendo para ti, Deus, que nós viemos aqui para te buscar.
Nós viemos aqui para buscar o Teu Espírito, para buscar a Tua presença. Nós viemos aqui para buscar um relacionamento sincero contigo. Então, Deus, Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo. Libera dons, Pai. Libera dons. Transforma a vida. Libera dons, Pai. Em nome de Jesus, libera as línguas. Derrama dons de línguas, Pai. Dons de línguas estranhas. Derrama, Pai, sobre a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, derrama. Sinta-se tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está te tocando, igreja. Deus está transformando a sua história. Sinta-se tocado. Sinta-se tocado. Sinta-se tocado. O Espírito Santo está te tocando. Deus está transformando a sua história. Deus está te tocando. Sinta o toque do anjo. Sinta o toque do anjo, igreja. Deus falando com você. Deus está mudando a sua história. Vem consolar todo meu ser. Vem Deus habita em meio aos louvores. Cante, entoe e receba. Cante, entoe e receba. Louve, receba de Deus. Receba do altar de Deus. O meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você sentiu o toque do Espírito, se você sentiu a presença de Deus na sua vida, se você sentiu o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, glorifique e aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia.